Relacionado com diabetes mellitus e hipertensão está a produção anormal de óxido nítrico. A produção renal excessiva de óxido nítrico no diabetes pode ser responsável pela hiperfiltração glomerular e por lesões aos glomérulos, problemas característicos dessa doença. Os níveis elevados de óxido nítrico aumentam a pressão capilar glomerular, devido à queda da resistência da arteríola aferente. Acredita-se que a hiperfiltração resultante cause lesões glomerulares. Então, a gente sabe que uma queda na taxa de filtração glomerular pode ser o primeiro e único sinal da doença renal. Portanto, é importante que a gente meça essa taxa de filtração glomerular sempre que a gente suspeite da doença renal. Porém, a perda de 50% dos néfrons funcionantes reduz a TFG em apenas 25% aproximadamente. A queda na TFG não é de 50% porque os néfrons restantes compensam a perda. Assim, inicialmente, à medida que o tecido renal vai perdendo sua função, há poucas anormalidades no organismo, porque o tecido remanescente aumenta o seu desempenho, causando por vezes a hipertrofia renal. Assim, com a redução quantitativa de néfrons funcionantes, há uma tentativa de busca da homeostasia por meio do balanço glomérulo-tubular, que se adapta ao aumento da taxa de filtração glomerular por néfron a fim de equilibrar a reabsorção e excreção de água e solutos filtrados após a lesão renal. Isso vai resultar em hipertrofia tubular dos néfrons remanescentes, em ajuste da pressão oncótica tubular ou do transporte de solutos no túbulo proximal e em outras respostas compensatórias. Só que estudos dizem que essas alterações são inadaptativas e podem predispor a mais danos. Assim, nessa tentativa também de compensação no início da lesão renal, há uma resposta compensatória dos níveis de sódio, que é promovida pelos peptídeos natriuréticos atriais e pelo aumento dos níveis de TFG. Então, no início, a excreção de sódio permanece normal, só que depois começa a ocorrer a maior retenção de sódio, que vai levar à expansão do volume vascular, ao edema e à hipertensão arterial progressiva. Visto que essa hipertrofia renal compensatória pode promover a aceleração da deterioração dos néfrons remanescentes, ocorre também a perda gradativa da capacidade de diluir e concentrar a urina, promovendo uma osmolalidade relativamente invariável, que fica mais ou menos na faixa da osmolalidade do plasma sanguíneo. Sobre as manifestações clínicas da doença, 96% das pessoas nos estágios iniciais da doença renal crônica não sabem que são portadoras dessa doença, pois muitas vezes ela demora a apresentar os sintomas iniciais. Isso pode acarretar na evolução da lesão renal sem que a pessoa saiba e possa prevenir ou retardar a sua progressão. No entanto, quando os sintomas eles aparecem, os mais frequentes são edema nas pernas ou em todo o corpo e o surgimento de pressão alta. Além disso, pode ocorrer hipervolemia, hipercalemia, acidose metabólica, anemia, doença mineral óssea, perda do apetite, náuseas, vômitos, perda de peso e desnutrição. É importante lembrar que sintomas como o hálito urêmico, a anemia, desnutrição, anormalidades do metabolismo dos carboidratos, gorduras e proteínas está relacionado com a síndrome urêmica, que tem a sua fisiopatologia relacionada a distúrbios secundários à acumulação de toxinas normalmente excretadas pelos rins, como os produtos do metabolismo das proteínas. Além disso, como é possível ver nesse slide, em pacientes com estágio 4 e 5, é possível a observação de danos neurológicos, gastrointestinais, cardiovasculares ou pulmonares, metabólicos e endocrinológicos, hematológicos e urinários. Há alguns exames que facilitam o diagnóstico de insuficiência renal. O primeiro deles é o exame de urina, que em uma amostra
é verificada a presença de eritrócitos de glicose, cetonas, proteínas, cilindros e nitritos. Também é medido o nível de creatinina e é medido também o pH. Como eu já comentei, a osmolaridade dessa urina de um paciente com doença renal crônica vai ficar praticamente invariável. Ela vai ser bastante reduzida de um normal de 1.000 para um número que gira em torno de 300. Também, um forte indicativo de doença renal é a proteinúria, devido aos mecanismos que eu já comentei anteriormente. É observada, então, comumente a albuminúria, que é a excreção de albumina na urina. Ademais, como a taxa de filtração glomerular vai estar diminuída, as concentrações séricas de creatinina e de ureia vão estar aumentadas, visto que elas vão estar sendo menos filtradas no rim e também menos excretadas pela urina. Já no caso do sódio, inicialmente na lesão renal, vai ter aquela resposta compensatória feita tanto pelos peptídeos natriuréticos atriais quanto pela tentativa dos néfrons de tentar aumentar a taxa de filtração glomerular, mas depois, com uma diminuição significativa dessa taxa de filtração, vai então ter o aumento da reabsorção de sódio e então os níveis séricos vão ficar bastante aumentados, causando também a reabsorção de água e a formação de edema. Nesses casos, pode ser administrado algum diurético, sempre atentando, porém, para os níveis de potássio, que tendem a entrar em equilíbrio a partir de uma dieta equilibrada, focada então na resolução da doença renal crônica. Esse equilíbrio pode ser descompensado a partir de alguns medicamentos, então, ao longo do tratamento, é importante que se atente para que os níveis de potássio não fiquem elevados no sangue, já que isso é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Além dos exames de sangue e de urina, pode ser, então, requisitada uma ultrassonografia renal, em que podem ser identificados rins fibróticos e pequenos devido à atrofia no caso de insuficiência renal. A biópsia renal dá o diagnóstico definitivo, mas, devido a algum risco de procedimento, não é muito utilizada. Além dos níveis de sódio e de potássio, é importante também medir os níveis de fosfato e de cálcio, visto que a insuficiência renal crônica provoca retenção de fosfatos, o que determinará também a maior secreção do paratormônio no sentido de se equilibrar a relação cálcio-fósforo no sangue. Assim, a hiperfosfatemia induz a elevação da calcemia por excessiva mobilização óssea, às vezes ultrapassando o limiar de solubilidade do cálcio e fósforo no plasma, permitindo então a sua precipitação nos tecidos. Ainda se estuda se esse mecanismo de deposição de cálcio nos vasos tem relação ao aumento do risco de infarto e derrame observado em pacientes com doença renal crônica. No entanto, sabe-se que o excesso do paratormônio descalcifica os ossos, ocasionando dor óssea e fraturas. Esse mecanismo de desequilíbrio entre fosfato e cálcio implica no quadro de osteite fibrosa cística. E ela pode ser evitada, então, nos pacientes com doença renal crônica por uma dieta com limitação de fósforo e reposição de calcitriol, já que os níveis desse componente vão estar reduzidos em pacientes com lesão renal. Também pode ser feita a suplementação de carbonato de cálcio, que vai atuar como quelante de fosfato. Pode, em última instância, ser requisitada a retirada das paratireoides. Deve-se também atentar à osteoporose em casos de lesão renal, visto que os rins são produtores de vitamina D3, relacionada ao fortalecimento dos ossos. Sabe-se que a formação da urina é um importante sistema de tamponamento no organismo, e apesar da maioria dos pacientes ainda conseguir acidificar a urina, eles produzem menos amônia e, por essa razão, não são capazes de excretar a quantidade normal de prótons.
Também, quando presente, a hiperpotassemia suprime ainda mais a produção de amônia. Assim, a acidose metabólica, que geralmente é branda, é um distúrbio comum na DCR avançada. Para resolver esse quadro, pode ser feita a correção da hiperpotassemia quando ela estiver presente, que pode então aumentar a produção renal de amônia e ampliar a geração renal de bicarbonato, melhorando a acidose metabólica. Raramente essa queda do pH vai ser abaixo de 7,35 e pode ser facilmente corrigida com suplemento de bicarbonato de sódio. Há especialistas que afirmam que a suplementação alcalina deve ser considerada quando a concentração do bicarbonato sérico cair a menos de 20 a 23 milimol por litro. O que